traz aí um pouquinho de filosofia também, né? Traz o existencialismo, fala da cosmovisão. E o que o autor, a editora, atenta é para o episódio de José no Egito. Tá? Ela usa como exemplo José no Egito. História bastante conhecida nossa, né? Mas que sempre tem uma novidade, né? Então, nós vamos repetir um pouquinho, já pedindo venha, né? Os editores, né? Pedindo venha, que nós tentamos aqui equalizar a lição para a aula, mas encontramos uma dificuldade devido à extensão da lição. Então, as nossas desculpas aos editores que no tempo que é previsto para nós, 1 hora, não dá para desenvolver a lição a contento, né, conforme a intenção dos editores. Mas faremos o que é possível. Né? Falar de cosmovisão, né? Quem já ouviu essa palavra, cosmovisão? Quem já ouviu, já leu? Uma boa parte, né? Uma boa parte, né? Cosmovisão. Essa palavra é muito usada, inclusive, na filosofia, né? Os editores trazem mais de uma definição, trazem pelo menos 3 definições para a palavra cosmovisão, que nós vamos ver. Aplica essa palavra ao estudo desta manhã. Seria então a cosmovisão de José, seria mais ou menos isso, né? Mas o título é Usando as Lentes da Fé e dos Propósitos de Deus. Então, unicamente textuário, não está na história, né? Mas fornece-nos base para a cosmovisão. E eu gostaria de ler com os irmãos o texto áureo que está em Romanos 8 e 28, texto bem conhecido nosso, né? Vamos ler todos juntos? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Diria para o Mateus fechar a porta por causa do eco. Mateus, se for possível, por favor. Romanos 8 e 28, né? Todas as coisas contribuem para o nosso bem, porque nós amamos a Deus, né? Algumas notas introdutórias, tá? Esta lição trata da visão da fé, que avista sempre o ótimo horizonte, né? Bonito horizonte divino. É bonito porque é divino, porque é de Deus. Mesmo diante de circunstâncias adversas. Às vezes parece que o horizonte não é muito bonito, não é muito fecundo, né? Mas sendo tratado por Deus, nós temos que ter essa visão, que ele é bonito, né? Mesmo diante de circunstâncias aparentemente adversas, ou realmente adversas, né? Foi o caso de José. O exemplo então é o de José. Ele venceu tudo o que lhe foi desfavorável com essa visão. Algumas notas introdutórias, né? Uma observação que nós fazemos aqui para os editores, mas com o propósito de contribuir do que criticar, né? Mas serve para a nossa observação. A palavra cosmovisão foi repetida aqui 12 vezes. Os editores talvez acharam necessário, né, repetir essa palavra 12 vezes, né? Com 3, 4 explicações sobre o seu sentido. Alguém olhar crítico, né? Podia falar, é desnecessário isso, né? Talvez sim, talvez não, mas nós não sabemos exatamente qual o objetivo
dos editores repetir tanto essa palavra cosmovisão, 12 vezes, né? O número dos apóstolos, 12 vezes a palavra cosmovisão, tá? Mas faremos o possível para não decepcionar os editores, né? E também os alunos, óbvio, né? Vamos ver aqui o que pode ser feito, né? Dentro da nossa capacidade, que é limitada, né? Repetindo aqui, então, todas as coisas, sem exceção, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Deus toma a iniciativa em dar bens aos seus amantes, aqueles que amam, né? Aqueles que o amam. Ele nos amou primeiro, mas nós temos que amá-lo, nós amamos ele, né? E ele não nega nenhum bem a nós. Todas as coisas direcionam-se para a nossa vitória, até mesmo os nossos erros. Tem um erro histórico, né? Um erro grave histórico contra Deus, que foi a Torre de Babel, e ela foi direcionada para uma bênção no dia de Pentecoste, né? Um grande erro, um grande pecado da humanidade, né? Com a Torre de Babel. Mas aquele erro humano foi uma bênção para nós no dia de Pentecostes, né? Cada um entendia a sua própria língua. Que bênção extraordinária. Os estrangeiros sabiam o que estava se falando lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Uma maldição tornada-se uma bênção, que tornou-se uma bênção, né? Os textos mostram o amor de José com seus irmãos. Se alguém perguntasse para mim, nessa história de José, o que você achou mais importante? O que eu achei mais importante, lógico, o amor de Deus, sim, mas da parte humana, o que eu achei mais importante foi o amor de José dos seus irmãos. Talvez os irmãos tenham uma outra visão, um outro entendimento, né? Mas da parte humana, o mais bonito mesmo, o mais importante foi o amor. Aqui é uma grande história de amor, né? Uma história de amor, né? Em vez de uma vingança, ele podia muito bem vingar-se dos seus irmãos. Ele usou, de acordo com a lição, as lentes da fé, a visão da fé, os óculos, vamos assim dizer, né? Não está na lição, mas eu uso essa expressão. Ele usou os óculos da fé. Aí ele pôde ver e agir conforme a vontade de Deus. E falar também de acordo com a vontade de Deus. Quem tem essa visão, fala de acordo com a vontade de Deus. Ele podia muito bem dar uma lição de moral, né? Mas ele estava usando um óculos especial, né? E usando esse óculos, ele disse, foi Deus que fez isso, né? Então, versículo 5, no capítulo 45, Deus me enviou, não foram vocês que me mandaram, foi Deus que me mandou, foi Deus que me enviou. Esse é o amor, né? O amor faz milagres, né? O amor faz milagres, né? Pastor Henrique, a lição também comenta dele, mas no outro contexto, 300 anos atrás, né? Ou 400 anos atrás, 300 e poucos anos atrás, uns 350 anos atrás, né? Pastor, escritor da Bíblia, versículo, né? Henrique, tem um comentário fabuloso, né? Devocional sobre a Bíblia, diz que ele comentou sobre o alcance das ações de Deus. As ações de Deus alcançam coisas distantes, né? Coisas distantes, futuras. Então ele disse que ele mandou José na frente ao Egito e os seus irmãos depois. Isso é uma ação de Deus, segundo ele, e segundo que nós vemos na Bíblia, né? Segundo que José afirma na Bíblia, a ação de Deus, foi Deus que mandou. Para ter essa percepção, é preciso ter essa lente, né? O objetivo da lição:
explicar, destacar e mostrar. Primeiro, a importância e o significado da cosmovisão. Lógico, cosmovisão no contexto bíblico, no contexto da Bíblia, né? Essa cosmovisão. A postura de José diante de realidades adversas e favoráveis. Uma observação que eu faço aqui, que eu li, que eu notei e faço aqui para os irmãos, é que os editores observam a postura de José diante de realidades adversas e favoráveis. Nós também temos que ter uma postura adequada diante de realidades, circunstâncias favoráveis, né? Favoráveis, né? Pode acontecer que pessoas diante de realidades adversas se comportam bem e diante de realidades favoráveis não se comportam bem, né? Então, mas a postura de José foi muito boa diante das realidades adversas e das realidades favoráveis. O que aconteceu na realidade favorável de José? O amor, né? E nas realidades adversas, a fidelidade a Deus. A lição mais para frente fala daquilo que ele tinha aprendido no seu lar. Muito importante isso, né? Com os seus familiares. Outro objetivo é que a base da cosmovisão do discípulo, vamos ver já essa palavra cosmovisão, que a base da cosmovisão do discípulo de Jesus Cristo é a revelação de Deus nas Escrituras Sagradas. A nossa cosmovisão a base da nossa cosmovisão está nas Escrituras Sagradas, né? Na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento. Diria assim em palavras mais simples, a base da nossa visão está aqui nas Escrituras Sagradas, né? Cosmo é mundo, e visão é visão, né? Traduzindo assim de forma mais simples, cosmovisão é a visão do mundo. No contexto, cosmovisão é a visão da realidade do mundo, tá? E a lição diz, cada um tem uma cosmovisão das realidades, né? Precisamos ter a visão correta da realidade do mundo. Introdução. Sendo discípulos de Jesus, como temos percebido ao mundo ao nosso redor? Como temos percebido o mundo, como temos percebido o mundo ao nosso redor? É uma pergunta que a lição faz. Outra pergunta: como estamos lidando com as adversidades e a prosperidade? Bom, com a adversidade eu sei lidar muito bem. Com a prosperidade, um ponto de interrogação, né? Mas são duas perguntas, duas reflexões que a lição quer fazer conosco aqui nesta manhã, né? Reflitamos sobre esse assunto à luz da palavra de Deus. A Bíblia é nossa lâmpada e luz, porque é a palavra de Deus. Não é um manual qualquer, não é um manual que precisa ser atualizado, né? Nós trabalhamos com manuais. Esses manuais periodicamente precisam ser atualizados. A Bíblia não, ela já vem atualizada até o fim do mundo, tá? Ok? Parte 1. Cosmovisão, significado e importância. Diz a parte 1. Nem sempre paramos para pensar sobre a nossa visão de mundo. É um pensamento dos editores, né? Muitos de nós paramos, e sempre, né? Para pensar sobre a nossa visão de mundo, do universo, né? Vamos assim dizer, né? Do planeta Terra, né? Eu sei que os irmãos, eu paro sempre para pensar, né? Os irmãos também estão sempre pensando, né?
O que eu acho do mundo? Qual é a minha visão sobre o mundo? Como eu posso ser importante para o mundo, né? Eu posso ser importante, eu sou importante, você é importante para o mundo, né? Como eu posso ser importante para o mundo? Como eu posso salvar o mundo, né? Como eu posso anunciar a salvação? Salvar é força de expressão. Como eu posso anunciar a salvação ao mundo, né? Deteremos na importância e as diversas formas adotadas para explicar e reagir diante da realidade do mundo, né? O mundo tem uma realidade. Pastor Jair? Sim. São duas linhas básicas que tem a filosofia sobre a cosmovisão, né? Filosoficamente, são duas linhas básicas, Certo, que apresentam a cosmovisão. A primeira é a linha da chamada cosmovisão, ou como você interpreta a vida, como você vê o mundo a partir do pensamento judaico-cristão. Essa é uma coisa. E a outra linha é como você enxerga o mundo a partir do naturalismo. A partir do naturalismo. Ou seja, então são dois troncos. Pensamento judaico-cristão e pensamento naturalista. Ou você está no pensamento judaico-cristão, que daí resulta numa ideia ou na defesa do teísmo, do criacionismo, da fé, do espiritualismo e assim por diante. Então você está nessa linha. Ou você está na cosmovisão naturalista e daí você está no campo do materialismo, do existencialismo, do secularismo e assim por diante. A lição fala isso. A lição esmiuça isso que o pastor está falando. Ele usou a palavra aqui, existencialismo. A lição fala sobre isso. Existencialismo. Mas eu não vi na lição o autor colocando essas duas linhas mestras. Certo. Ou você está na cosmovisão, eu aprendi isso do grande mestre de filosofia, ou na cosmovisão de um pastor batista que me ensinou muito os fundamentos da filosofia quando eu estava no seminário. Essas duas coisas. Ou você está na linha da cosmovisão judaico-cristã, ou está na cosmovisão naturalista. O que é que as pessoas... eu acredito na teoria da evolução, eu acredito de que o homem veio do macaco. Esse não é judaico-cristão. Esse é naturalista. Então, é duro quando você vai conversar com uma pessoa com uma ideia preconcebida naturalista. Entendeu? Você tem que trazer ele para o campo da sua visão. Exatamente. E aí dá identidade de diálogo e de debate. É verdade. Obrigado. Vamos ver tudo dentro da lição, dentro da Bíblia, né? Que a lição fala da Bíblia, né? A nossa capacidade não é tão grande igual o pastor que tem cor, né? Mas a gente vai reeditando, né? A gente vai fazendo o possível. Foi só uma vez, eu acho. E vai seguindo aqui a lição, tá? À medida do possível também, tá? Não, está na lição. Nos desculpe se não. Eu só fiz uma observação para... Certo, perfeito. É isso mesmo, tá? É assim que Deus abençoa, né? Deus abençoa quem quer aprender, né? Quem já sabe tudo, né? Deus dispensa o seu ensino, né? Então é isso. A pergunta é essa: como estamos reagindo diante da realidade do mundo? Uma observação que eu faço, não está na lição, mas eu peço licença aos editores e ao ministério para citar aqui Shakespeare. Shakespeare disse que não existe realidade, né? Ele é um homem de teatro. Ele diz que o mundo é tudo teatro. O mundo é um grande palco. Quer dizer, nós vivemos em um teatro, tá? O que é verdade aqui pode não ser verdade lá fora, tá? O que é verdade para mim pode não ser verdade para o mundo aí fora, né? Mas não é isso que a lição diz. A lição fala de realidades concretas, tá? Jesus é uma realidade concreta. Jesus não é uma força do pensamento.
Jesus não é uma sugestão. Vou passar para ele para falar, porque aqui não tem psicólogos, né? Mas se a Marga estivesse aqui, não ia falar. Jesus não é uma realidade psicológica, vamos assim dizer, né? Se é que eu posso falar assim. Jesus é uma realidade concreta. Tá? Tá bem? Jesus não é uma autoajuda. Né? Ok? Parte 1.1. Significados e conceitos. Todo ser humano possui uma cosmovisão, concepção ou visão do mundo. Todo ser humano, usando aqui as palavras do pastor Bittencourt, todo ser humano possui ou uma visão judaico-cristã ou uma visão naturalista. Qual é a tua visão? A tua visão é a visão judaico-cristã do mundo. Olha aí, que a gente podia falar para o aluno, né? A minha visão, a tua visão é uma visão judaico-cristã. Tá bem? Começa com o criacionismo. Minha visão do mundo é o criacionismo. E não é só isso. E também teísta, né? A lição fala de teísmo. A minha visão é judaico-cristã, teísta. Deus criou o ser humano, todas as coisas, e está interessado nessa criação. Tá bom? Podia falar isso para o aluno, né? É bonito isso aí. Ele vai entender, não vai? Não vai entender, né? Com essa linguagem do pastor Bittencourt, vai entender muito bem, né? Trata-se de como se interpreta a vida. Envolve todas as áreas da vida. Fé em Deus, razão de viver, riqueza, família, morte e outros aspectos, né? Uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos e, quiçá, para os outros é: Deus está ou não interessado na sua criação? Isso é para uma reflexão. Deus está ou não interessado na sua criação? Nós vamos ver mais para frente o humanismo. A lição fala do humanismo. Tudo é o homem, tudo depende do homem. Tá? Mas temos que repetir sempre: tudo é Deus, tudo é Deus. Né? O homem nada é, nada pode fazer. Né? Você vê aí o aumento da ciência, da tecnologia, tá? Mas chega um certo ponto que o homem mostra que ele não é tudo isso, ou ele não é nada. Tá? Ele não é nada. Ele não consegue consertar certas coisas que precisava consertar. Só Deus. Só Deus. Só Deus que pode recuperar uma vida. Só Deus que pode dar sentido à vida. Tem isso também. Dar sentido à vida. Tantas pessoas, né, famosas não acham sentido na vida. Tem tudo. Né? Tem uma fama, tem um sucesso, mas não vê sentido na vida. Por que eu existo? Né? Até eu gosto sempre de falar aqui para os irmãos de uma família norte-americana que tinha um filho, rebelde, né? Não queria estudar, não queria aprender, né? Não tinha hora para chegar em casa, não tinha organização na sua vida, né? E um dia sua mãe deu lá uns conselhos fortes, né? E ele não gostou muito, ele virou-se para sua mãe e falou: eu não pedi para nascer. E a mãe dele, sem o pensamento judaico-cristão, falou: se você tivesse pedido, a resposta seria não. Né? Esse não é o pensamento judaico-cristão. Né? Você não pediu para nascer, mas você é um projeto de Deus. Né? Se fosse nós, né, no lugar daquela mãe, ia dizer para ele: você não pediu para nascer realmente, mas você é um projeto de Deus. Né? Quem sabe ele ia aceitar. Né? Se não ia aceitar, pelo menos ele ia ficar preocupado com essa expressão, né? Mas se você tivesse pedido para nascer, eu diria não. Isso só deixa ele sem mais sentido na vida, né? Aí ele perde todo o sentido da vida, né? Uma mãe que fala isso para o filho, né? Diferentes cosmovisões.
Há aqueles que adotam como base da sua vida o materialismo, que o pastor falou, né? A visão de mundo dessas pessoas não considera ou valoriza a realidade espiritual e a eternidade. Há aqueles que têm como base o existencialismo. Aqui essa parte com uma certa vênia dos editores, não entendi muito o que vem a ser isso. Aqueles que têm como base o existencialismo. Nós vamos ver o que é existencialismo, né? Então, eu não encontrei muito sentido, mas o déficit é meu, não dos editores, tá bom? Mas vamos prosseguir aqui para nós encontrarmos aí algum sentido, né, nessa expressão. Parte 1, 2 ainda, né? A lição nessa parte 1, 2, faz ligeira menção ao existencialismo, ao deísmo e ao humanismo, né? Deísmo, Deus criou tudo, céus e a terra, mas deu as costas, né? As costas, né? Costa é o litoral. Deu as costas à sua criação. Isso é deísmo, né? Existencialismo e humanismo. Vamos ver? O existencialismo debate, é um ramo da filosofia, né? O existencialismo é um ramo da filosofia, né? Que debate por que nascemos, por que morremos e por que sofremos. E vive o existencialista, o filósofo existencialista, vive uma tremenda angústia, né? Porque ele não encontra resposta satisfatória. Porque nasceu, porque se nasce, porque se morre e porque se sofre, né? E os crentes, os amantes de Deus, têm uma resposta, né? Tem uma resposta, tudo de um propósito de Deus. Então essas indagações sempre trazem angústia, né? Sempre trazem angústia. Então o que é existencialismo? Existencialismo é o pensamento, é o estudo, é o aprofundamento na existência, sem encontrar uma resposta satisfatória para a existência, né? E aí vem essência e existência, né? O que vem primeiro, essência ou existência, né? E aí esse debate na filosofia entre essência e existência, tá? Nós tínhamos que já faleceu, né? O Soren Kierkegaard, que é estudado nos seminários teológicos cristãos, né? É estudando a filosofia de Kierkegaard, que era um cristão, né? Que depois deixou tudo isso aí. Mas ele se debateu muito com essa angústia sobre a existência. No seminário, os alunos ouvem muito isso sobre Soren, é o dinamarquês, né? Soren Kierkegaard. Ele é estudado tanto nos seminários evangélicos quanto nos seminários católicos, né? O pastor Lisboa, que esteve aqui há uns 7, 8, pastor, que era padre, né? Que esteve aqui há uns 7, 8 anos atrás, né? Há algum tempo atrás, ele falou sobre Kierkegaard, sobre o existencialismo. Até me chamou a atenção, né? Me chamou muita atenção sobre isso, né? Deísmo, como já vimos, é a desconfiança, né? É a descrença sobre o interesse de Deus na criação, sobre a interação de Deus com a sua criação. O deísmo pronuncia que ele deu as costas, ele não está mais interessado naquilo que ele criou, né? Parte 1.2, disciplina e os diferentes termos. Continuando na parte 1.2 ainda, em continuação da parte 1.2, né? É citado ainda os humanistas que supervalorizam a capacidade humana, tá?
Então, humanista, o que é humanista? É um ramo também da filosofia que supervaloriza a capacidade humana. O humanismo declara que tudo vem do homem e não da fé e da espiritualidade. Tudo é esforço do homem, tudo é concentração, são objetivos, né? Quem faz cursos, treinamentos na área secular, ouve muito isso, né? Sobre o esforço, sobre a dedicação, né? Para nós, tudo isso é importante, importantíssimo, né? Mas nós estamos com a fé, com a espiritualidade. Quem dá a vontade para o esforço é Deus. Tá? Lógico, precisa de esforço, mas quem dá essa vontade para se esforçar, para trabalhar, para estudar é Deus. Tá? O humanismo não. Acha que isso deve ser do próprio homem, deve se exercitar para trabalhar, para conhecer, para estudar, para lutar. Tá? Quem dá a força para lutar é Deus. Ou não? Sim ou não? Sim. Né? Precisamos lutar? Sim. Mas quem dá essa força, esse ânimo para a luta é Deus. Né? Sim. Aí é o seguinte, às vezes quem não trabalha ou não quer trabalhar, diz, Deus não me deu essa força. Aí vai. Certíssimo. Por isso que nós não somos só humanistas, nós não somos humanistas, meramente humanistas. Nós somos cristãos humanistas, não humanistas cristãos. Então essa que é a colocação. Primeiro, nós somos cristãos, pensamento judaico-cristão, cristão discípulo de Jesus, não é? Então a gente vê as coisas a partir desse pensamento, cristão humanistas. Porque Deus quer, mas o homem também tem que querer. Fazer a parte dele. O homem tem que fazer a parte dele. Não é só o homem, não é só também Deus. Aí porque o homem pode dizer, não, Deus não quer. Isso é filosofia. Deus não quer que eu trabalhe. Por incrível que pareça, eu conheço um pastor que ele diz, não, se eu for trabalhar, Deus me mata. Ele já falou aqui nesse púlpito da igreja. Eu falei, então, meu filho, você já matou o apóstolo São Paulo muitas vezes, não é? O apóstolo São Paulo é um homem que, implantando igreja na Ásia Menor, mas tinha a sua atuação, tinha a sua renda. Não é? Então, esses acho que não são nem uma coisa nem uma outra. Então a gente tem que ser cristão humanista. Salomão manda de ideia com uma formiga. É isso mesmo, Deus quer, mas eu também tenho que querer. Exatamente. Essa que é a linha. Eu posso dar, aqui aproveitando essa abertura que o pastor fez, dar um exemplo, né? A palavra profética veio para o irmão que está desempregado, né? Que Deus vai te abrir uma porta no domingo, Deus vai te abrir uma porta de emprego amanhã, segunda-feira, né? E a profecia foi completa. Então amanhã você sai para procurar emprego com o seu currículo debaixo do braço. Amanhã você sai para procurar emprego. Deus está dando emprego, então você tem que procurar um emprego. Foi o que o irmão fez, levantou cedo, o currículo debaixo do braço, né? E foi procurar emprego. Deus está abrindo uma porta, né? Eu creio que ele entregou o currículo, Deus indicou. É assim, né? Então, Deus podia fazer também, agora eu vou ficar mais com a simplicidade dos crentes antigos, viu? Dos crentes de 50 anos atrás, que era simplesinho, né? Deus também podia fazer, e eu creio assim, os irmãos me desculpem, tá? Eu creio assim, que Deus podia mandar alguém buscar o currículo na casa dele. Ou não? Sim, né? Tá? Alguém podia telefonar para o irmão, olha, tem um emprego aqui. Mas foi assim que Deus quis, que ele saísse com o currículo debaixo do braço, gastando dinheiro da produção, só de sapato para procurar emprego. Deixa eu dar um testemunho que eu ouvi ontem. Sim. Desculpe, irmão Jaime. Pode falar. Testemunho, acho importante e oportuno. O filho da irmã Marta é técnico em segurança do trabalho. Sim. Lá em, não sei se é Hortolândia, aquela região ali. E o engenheiro fez um projeto e que não atendia às normas de segurança e queria que ele assinasse. Não é?
como responsável por aquele projeto. Ele falou, não vou fazer isso porque colide com a norma de segurança e tal. Uma vez, 2 vezes, aí ele foi dispensado, o camarada chegou e dispensou. 1 mês, 2 meses, meu irmão, aí a empresa contratou um técnico de segurança para assinar aquele projeto. A mesma coisa, o novo contratado não assinou, o segundo não assinou. E Deus trabalhando na cabeça desse engenheiro. Sabe o que aconteceu? Esse engenheiro ligou para o Eli e disse, olha, me perdoe, eu fiz uma justiça com você, não consigo dormir direito, retorno para trabalhar. Não é verdade? Então, eu confio, eu acredito de que isso pode ocorrer. Que isso pode ocorrer. Alguém ligar para a tua casa, manda teu currículo, vem cá. Mas a pessoa tem que ter predisposição. Isso é verdade. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Parte 1.3. A importância da cosmovisão. Isso é, da cosmovisão no contexto cristão, né? Não olhar a realidade, mas perceber uma profundidade dessa realidade, a profundidade da realidade. Então isso serve para nós hoje, né? A realidade é em termos de emprego, né? Que às vezes se preocupa um pouquinho, né? A questão do desemprego. Nós não podemos olhar essa realidade, ficar até perturbados com essa realidade, mas olhar uma forma profunda dessa realidade, né? O irmão, uma vez conversando com o irmão aqui da igreja, ele trabalhava numa montadora e falou, olha, de vez em quando, uns tempos atrás, né? De vez em quando vem uma notícia lá que vão dispensar alguns empregados, né? Eu penso em mim, né? Mas passa a semana, vai uma turma embora, né? Semana seguinte vem a notícia, olha, vamos dispensar mais pessoas. E ele, na época, já tinha mais de 40 anos, né? O que eu vou fazer com mais de 40 anos? E ele ficava preocupado, né? Pô, podia ter me machucado uma máquina, alguma coisa assim, tão preocupado que eu ficava, né? E ele não ia, né? Ele não, e não dispensavam ele, né? Até que chegou uma época, uma história que ele foi um dos que entrou na turma dos demitidos, né? E a hora que chamaram ele lá para assinar lá a dispensa, ele lembrou-se de Jó. Aquilo que eu mais temia, isso me aconteceu. Aquilo que eu mais temia, isso me aconteceu, né? E ele, segundo a expressão dele, ele passou a ficar mais despreocupado com certas coisas, não temer. Porque aquilo que nós mais tememos, isso pode acontecer, né? Então não vamos temer, né? Não vamos temer, né? Mas olhar a realidade com fé, né? Com fé. Pode acontecer, mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Segurança perfeita, né? Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. É um teste difícil para a fé, isso, né? Na diversidade, né? Você ter esse olhar, né? Tudo, sem exceção, contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Até os erros, né? Até os nossos erros podem contribuir para o nosso bem. As pessoas dizem, né? Eu também posso dizer isso. Aprendi com o meu erro, né? É isso mesmo. Então, isso é de Deus, contribuiu para o seu bem. Você aprendeu com o seu erro, né? Aprendeu. Nesse aspecto aqui, você pode dizer assim, né? Eu não erro mais. É Deus que está te ensinando, é a pedagogia de Deus, né? Eu não vou errar mais nesse aspecto, tá? Lá no trabalho, eu fui dispensado porque gosto que alguém pode falar isso, eu já ouvi pessoas falando, as pessoas não crentes falar isso. Eu gosto de ter uma soneca fora de hora, né? Eu fui dispensado por causa disso, né? Então a pessoa pode estar aprendendo com o seu erro, né? Eu não vou mais cochilar, vou dormir mais cedo, né?
vou fazer exercício, tomar bastante café durante o dia para não dormir, né? Tira o sono. Aprendendo com os seus próprios erros. Tudo contribui para o bem daqueles que amam. Né? Se eu perguntar para os irmãos... Não, ele não errou, né? Ele estava pedindo. Mas no contexto de hoje, o ruim é o chefe, né? Depende muito da empresa também, né? Depende muito da empresa. A pessoa dormir no serviço, ela está pedindo para você mandar. Mas eu não mas Oh, Deus. a carne é fraca, né? Está pedindo isso daí. A carne é fraca, né? Hoje tem empresas que têm saúdes especiais, né? Sonequinha depois do almoço. Dá um jeito. Melhora a produção depois das 14 horas. Dormir mais cedo, né? A sexta, né? Nós não fazemos. Na Espanha, o pessoal parece que fecha meio-dia e volta só 3 da tarde. México, né? tecnologia. Então isso revigora, dá mais ânimo ao empregadeiro. Nós não temos essa cultura. É E é verdade. fisiologicamente provado, né? O sangue sai todo se concentra no estômago para digestão. Por isso que a gente fica mais debilitado, mais fraco. Sonolento. Sonolento. Mas aí Porque a gente Goiânia, precisa né? dessa pausa. É. O nosso corpo precisa dessa pausa. É verdade. Aqui no Brasil, em Goiânia, capital de Goiás, no centro comercial, eles costumam fechar para a pessoa dormir. São José do Rio Pardo também, no Morirá é assim. Olha que legal. Mas por enquanto é um erro. Por enquanto é um erro. Não, Vamos se aprender. autorizado não é erro, não. Vamos aprender com esse erro, né? Como que eu vou aprender com esse erro? E dormir mais cedo, né? Não ficar na internet, né? Deixar a internet, que é um vício também, internet, né? Televisão, né? Tá? Terminou o culto, escovar os dentes e dormir, né? Aí, talvez não puxe. Mas depende muito também, né? Tem pessoas que tomam medicamentos, né? Se quer ver um medicamento que dá sono, a maior parte das pessoas, que é coisa que a gente sabe, deve parar a pressão alta, né? Dizem que dá muito sono, né? Dizem que dá sono. Mas quanta gente hoje não tem hipertensão, tem que tomar medicamentos, é obrigado a tomar, e dá sono, né? Então, aí vai ter que orar bastante, né? Toma um remédio e pedir para não ter sono, porque você precisa do emprego, né? Não olhar a realidade, mas perceber uma profundidade na realidade, tá? É isso que a lição está falando aqui na parte 1.3. A importância da cosmovisão, parte 1.3. Não decidir, agir ou reagir somente pelo que vemos, ouvimos ou sentimos, mas procurar perceber razões, motivos nos acontecimentos. Procurar razões divinas em todos os acontecimentos, tá? Nas perseguições, tá? Nas invejas, por que não, né? Por que não? Perceber razões, né? Razões. Orar, né? Orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos maltratam, né? Dá sempre uma razão para aquele que ama Deus nos acontecimentos, nas realidades. É uma realidade, não é um teatro, não é uma coisa do seu pensamento, não é um complexo, como diz aí fora, não é um complexo, mas é uma realidade, tá? Quando é um complexo, se cura, né? E quando é uma realidade, procurar razões dessa realidade, né? Talvez eu seja o causador desse sofrimento, né? Eu mesmo seja o causador desse sofrimento, por razão, tá? Não agir somente por aquilo que vê, ouve ou sente, mas estudar uma razão, um motivo, tá? Ok? Positivismo não é pensamento positivo, não confunda positivismo com pensamento, nada a ver, né? Positivismo também é um ramo da filosofia. Somente aceita o que pode ser provado e entendido pela percepção humana. Então, o positivismo não aceita Deus, porque você não tem como provar que Deus existe. É necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha fé. Então, olha, desculpe estar interrompendo. Sim, pode falar. Romanos 1, verso 19 e 20, acho que se encaixa bem aí nesse ponto. Diz assim: porquanto o que de Deus
se pode conhecer, olha, o que de Deus se pode conhecer? Neles, nos homens, versículo anterior diz isso, neles ou nos homens, se manifesta porque Deus lhe manifestou. Quer dizer, nós podemos conhecer a Deus vendo o homem. E aí continua, porque as suas coisas invisíveis, quer dizer, os atributos de Deus, aqui fala dos atributos de Deus, porque as suas coisas invisíveis, aí ele vem e fala, os atributos de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles, os homens, fiquem inexcusáveis. Quer dizer, Deus é um Deus cognoscível, como diz o autor. Ele se deixa conhecer, mas através de coisas que ele colocou no próprio homem. Então, você olhando para o homem, você vê Deus. Deus se deixa conhecer pelas suas obras, pela criação. Quer dizer, na criação nós vemos os atributos de Deus. É isso que o texto está dizendo. Na criação nós vemos os atributos de Deus. Daí cai por terra o positivismo. A questão toda é aceitar isso, que a criação claro, é de Deus. Claro. Tá? Mas o que o texto está dizendo aqui é que quem vê a criação tem a responsabilidade. Observa os atributos de Deus ali. Não tem como negar a Não existência tem de como Deus. negar a existência Tem de como Deus. negar. É uma responsabilidade. Né? O que Paulo fala é de uma responsabilidade. É indesculpável para o homem não crer em Deus. Precisar de outra prova, de outras provas para crer em Deus. Né? Romanos 1, 20. 19, 20. Mas para o positivismo, como é que eu sei que isso é de Deus e não de uma explosão? Isso para o positivismo, né? Então, o que eu queria deixar claro aí é que é o positivismo. Na lição não tem essa expressão, mas tem a ideia do positivismo, tá? Só aceita aquele que pode ouvir, que a percepção humana pode alcançar. E eu digo para os irmãos agora, eu sei que os irmãos aceitam, né? Com a percepção humana, o homem não pode considerar que Deus é autor de tudo isso, pela percepção humana. Só com o testemunho do Espírito Santo, tá? A minha resposta ao positivismo é isso. É preciso que o Espírito Santo dê um testemunho íntimo no coração. É ele que convence o homem do pecado, né? Então é ele que dá o testemunho no coração do homem, que pela percepção humana não dá. Ele tem responsabilidade pela criação, pelo próprio homem, né? Ele tem responsabilidade de crer em Deus. Mas só isso é insuficiente. É preciso o que os presbiterianos chamam de testemunho interior. Tá? Testemunho interior. Tá? O irmão da Rua do Centro perguntaram para ela: a senhora crê que a Bíblia é a verdade? Eu creio que a Bíblia é a verdade, mas por que a senhora acha que a Bíblia é a verdade? É toda a verdade? Foi toda a verdade a Bíblia. Né? Foi isso que eu aprendi, e aprendi isso com o padre. O padre que deu esse testemunho que a Bíblia, do primeiro até o último livro, é a verdade. Mas só por isso a senhora crê que a Bíblia... Não, é que o Espírito Santo já falou comigo que a Bíblia é a verdade. Olha, uma resposta para o positivismo. Eu creio em Deus porque o Espírito Santo falou no meu coração que ele existe. E o que é mais importante, enviou Jesus, o seu Filho. Ok? Mas na cadeia humana, na percepção humana, é isso mesmo, né? A resposta é essa mesmo, né? Tá? Agora, para nós crentes, nós somos convertidos, temos prova que ele falou conosco, né? Temos prova que ele falou conosco. Ou não? Sim, né? Ele que convence, né? Parte 2, o exemplo de José. Dentre muitos exemplos na Bíblia,
destaca-se José diante de realidades adversas e desfavoráveis. Né? É isso mesmo? E favoráveis, desculpe, irmão, aqui eu estranhei, porque adversas e desfavoráveis é a mesma coisa, né? Diante de realidades adversas e favoráveis. Tá? Como é que eu me comporto diante de realidades adversas? Eu estou treinado para realidades adversas, não se podia dizer assim, né? E outros podem dizer assim, eu estou treinado, eu estou habilitado para realidades adversas, mas não estou habilitado para realidades favoráveis. Isso acontece muito. Na minha experiência cristã, eu tenho percebido isso, pessoas preparadíssimas para realidades adversas, mas não estão preparados para realidades favoráveis. Não sabem o que fazer com a bênção, não sabem o que fazer com a paz, não sabem o que fazer com a paz. A paz dá sono, sabe disso? A paz dá muito sono, né? O que eu faço com a paz? Vou dormir? Não. Vou trabalhar para Jesus, né? Vou espantar o sono. Mas é isso já está realidade, né? Quando estamos num ambiente favorável, com circunstâncias favoráveis, sentimos muita vontade de descansar, né? A pessoa que está em realidade adversa não consegue dormir, fica preocupado, ansioso, né? Tá? Então, o que fazer diante das realidades favoráveis? O que eu posso fazer, né? Mas José viveu bem diante da adversidade e diante daquilo que era favorável para ele também. Tá? 2:1. José e a realidade no lar. A realidade no lar. A preferência de Jacó por José era notória, resultando em grande descontentamento entre os irmãos. Até hoje, né? Até hoje, há isso, né? Há isso por vários motivos. Né? Eu conheci um senhor que tem três filhos, né? E um deles perguntou uma vez, por que o senhor defende tanto fulano, né? Aliás, ele era um adolescente e o irmão mais novo dele, que era defender o caçula. Por que o senhor defende tanto ele, né? Rapaz, hoje já está um senhor já, né? Mas era um rapaz inteligente, e é inteligente, né? E o senhor defende tanto, o senhor se interessa tanto por ele, né? E o pai é muito sábio, né? Senta aqui, vamos conversar, né? Olha, seu irmão nasceu prematuro, seu irmão sempre foi doente, tem asma, tá? É o mais sentimental de todos vocês, então eu tenho que cuidar mais dele, não preciso me preocupar com você e com o outro seu irmão, preocupo com ele mesmo, é isso, né? Foi difícil o filho entender, mas é sempre isso da família, né? Precisa ser explicado, né? Por que a preferência de Jacó por José? Vocês vão me dar uma resposta aí? Por que a preferência de Jacó por José? Qual é a percepção que os irmãos têm dessa preferência? Por que Jacó gostava tanto de José? Ele era o filho da mulher que ele amava. E os demais não? Sim. Além de José, lógico que ele... A irmã tem essa é a percepção feminina. Ele amava muito Raquel, consequentemente é uma resposta. Né? Eu tenho uma resposta, mas os irmãos têm outra aí também. Eu creio que sim. Eu, por mim, é porque é do caçula, não é isso? Caçula, né? Caçula. Qual a resposta os irmãos têm aí? Era o filho que era mais temente ao pai, reverente ao pai, obediente, né? Ele não era. Não, é que ele era o primo, pra mim, ele era o primogênito da esposa que ele verdadeiramente amava. Ele era o primogênito daquela. Ele era o primogênito daquela verdadeira relação. Que a outra foi enxertada nele, né? Você entendeu? Mas eu enxergo dessa forma. Ele verdadeiramente era o primogênito daquela de quem ele amava. Isso, quem ele privilegiou, né? Isso, eu fui legítimo. Não que os outros não fossem, mas eu enxergo dessa forma. Tranquilo. Boa. Depois que o irmão respondeu ali, os irmãos responderam, eu estava pensando aqui. Sabe o que eu já mudei de resposta? Sabe por que eu acho que ele era... A irmã deu uma resposta ali que é da mulher que ele mais amava. Eu não tinha pensado nisso, é verdade. Mas sabe como a resposta que os irmãos estavam falando e eu pensei? Talvez os irmãos vão concordar comigo. E o irmão até mais ou menos disse isso, né? Usando a linguagem de hoje, ele tinha mais preferência por José,
porque José era mais crente. Às vezes nós temos esse erro também, né? Eu gosto mais dele porque ele é dedicado, ele lê a Bíblia, ele ora. Qualquer outra reação ele já amava o filho, mesmo qualquer reação de comportamento, de caráter, desde bebê, eu creio. Essa depressão começou. Porque então, aí é um amor que já existia na vida dele. A Bíblia fala, responde tudo isso aqui, olha. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Porque a irmã respondeu. Era filho da sua velhice. Pronto, está escrito aqui. Além de ser filho da sua velhice, José, ele não escondia nada do pai. Os filhos de Zilpa e Bila faziam peripécias, e a Bíblia diz que José trazia uma má fama deles a seu pai. José entregava todos os outros. Então aí tem mais uma resposta. Não escondia nada do seu pai. Era obediente por demais. Ele era delator. Era X9. Mas ó, pelo menos concordo com as respostas, né? Filho da sua velhice, porque era mais crente. Aí eu vejo também uma lição para nós, né? Nós temos que gostar ou dar mais, assim, mais atenção para aquele que não é mais crente, para ver se nós ganhamos ele. É assim, né? Já pensou? Não, esse meu filho é crente, esse meu filho, esse sim, né? Ao outro ouve isso aí e fala, vou continuar aquilo que eu sou mesmo, né? Eu gosto do outro, né? Então aí entra um pouco de psicologia, né? As irmãs que são mais sabem criar os filhos, tem o tato feminino, né? Aí entra psicologia, né? Eu vou começar a dar preferência, mais atenção àquele mais frágil na vida espiritual, aquele que não gosta de cantar, não gosta de ler a Bíblia, né? Eu tenho que dar uma atenção melhor para ele, né? Concorda comigo? Sim. Concorda comigo? A tendência nossa, lógico, é que dá preferência àquele que se dedica, ou àquela que se dedica mais às coisas de Deus, né? Mas não podemos falar nem na frente da outra, né? Que ela se dedica mais, né? Porque isso é um erro, hoje seria insustentável, né? Na Bíblia não diz isso. Mas ele pastoreava as ovelhas do seu pai aos 17 anos de idade. Então veja que era uma característica de José. Outra coisa, sonhador. A Bíblia não fala isso, mas quantos sonhos José não contou para Jacó? E que de repente abriu o coração de Jacó a respeito, ou melhor, para despertar mais ainda o amor. Então, mas hoje, assim, fácil. Na nossa cultura, né? Não gosto de você porque você não sonha nada. Você não tem a visão de Deus. Né? Tem que ser ao contrário, né? Então, esse idade do pai, né, pastor? Foi bom a gente ter. Vai mover, né? Agora quando fica mais. Mas obediência já. Tem mais uma paciência. Mas obediência gera cumplicidade. É verdade. Obediência gera cumplicidade, trato, proximidade. Agora, rebeldia gera afastamento. Agora eu sou obrigado a fazer uma pergunta. Problema. Você falou isso aí? Reafirmou isso aí que eu tinha falado? Já reafirmou isso aí que os outros tinham falado? Vou fazer uma pergunta para ele, para o Marcelo. Pode perguntar. Você dá mais atenção ao crente mais crente ou ao crente Não, menos crente? eu procuro dar atenção para os três, até na correção. Não. O irmão mais crente ou... Não, eu acho que assim, como eu já disse, tudo gera cumplicidade, porque tem muitas das vezes, isso eu já sofri muito também a respeito disso. Para as pessoas que a gente mais gera amor, é que a gente recebe mais ingratidão. Sim. Isso machuca muito a gente. E com o tempo a gente vai criando uma casca. Isso serve para o novo convertido. Verdade. Agora, para nós que já estamos um pouco mais de tempo na casa de Deus, gera uma casca. Se fosse assim, dos 1.200 pessoas aqui, nós teríamos que ser próximo de todas. Isso é mentira dentro da igreja. Ele está falando. Isso é uma mentira dentro da igreja. Irmão Marcelo, quem ama não espera. Não, eu sei, mas isso daí tem que transcender. Tem que transcender o amor de Deus na nossa vida. Mas tem que transcender. Mas se nós falar que nós fazemos isso na íntegra, nós somos mentirosos. O amor de Deus derramado em nossos corações, e quando ele é exercitado em relação ao meu irmão,
não exige nada em troca. Teria que ser. Teria que ser, não, é verdade. Se a gente não entrar por esse caminho, nós não somos. Então precisamos amadurecer. A história de José é uma história de... Aqui, ó. A história de José é uma história de... amor. Não, isso já é outra questão. Não, quando chegar lá no céu, isso é estudo. E aqui Deus, se não fazer igual o pastor está falando, a gente não vai entrar, não. Não. Vai ter que se esforçar todo dia. Ó, esses que falam assim, Raquel, esses que falam assim, são os mais amorosos, sabia? Não, mas isso aí tem que ser uma intervenção divina. Tem que ser esses do que falam alto. assim Por são os nós mais mesmos não amorosos. acontece. Eu conheço ele, muito amoroso. Eu sei, a gente só Mas ele gosta, ele quer mostrar que não é. Ele ama. Ele é um amante da natureza. Amo sim. Claro que amo. Todo mundo conhece ele aqui, né? Sabe que ele ama bastante. A gente só tem essa casca de grão, mas a gente é uma manteiga, né? Voltando a vida de José. Voltando a vida de José. Vida de José. Tudo isso aconteceu na vida de José, o fato dele ser predileto do pai, tudo isso, é por causa do propósito que Deus tinha para realizar lá na frente. Então, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Fechou. Vai. Irmã, vai no PEC. agora vamos levar isso para o quadro prático, né? A discussão vai aumentar. Vamos levar isso para o quadro prático. Olha, meu filho, o filho pergunta para o pai, por que o senhor ama mais o outro do que a mim? Aí você fala assim, é porque Deus tem um propósito na vida dele. E na minha não tem? Então precisa ver isso também, tá? Você questionar isso, tá? Eu amo ele mais porque ele... Aí sim, igual o senhor que eu falei, ele é mais frágil, ele é mais magrinho, tá bom? Mas não era o caso de José. Não, eu estou falando da nossa vida prática. Ah, sim. Nossa vida prática. Mas é E José é histórico. E outra coisa também, é uma cultura diferente, a cultura hebreia é diferente. Tá? A cultura hebraica é diferente. Tá? A cultura antiga é diferente. Nós não podemos aplicar isso hoje, não. Tá? A única coisa que você pode aplicar, no caso de José aqui, é o amor e não a vingança para seus irmãos. Fala isso para os alunos, tá? Nós podemos aplicar isso. Mas não o amor, a preferência de Jacó ou de José. Não, tá? Tá bem? Realizou através do amor de José pelos seus irmãos. Amém. É porque ele já tinha um espírito de amor, ele já era escolhido de Deus. Já tinha uma coisa assim como nós somos escolhidos. Nós somos escolhidos por Deus para amar. Tá bem? Vamos em frente aqui, ó. Vou terminar aqui, ó. José e a realidade longe de lá. A discussão não tem fim. Eu pensei que tá. Que grande mudança na realidade de José. Amém. De filho passou a ser escravo. Depois, prisioneiro. Antes de se tornar governador do Egito. Foi alvo de tentação, calúnias. Você vê que a gente fica na lição, a gente fica... Tem um roteiro bom, né? Seguindo a lição, a gente fica num roteiro bom, a gente se perde, né? Foi alvo de tentação, calúnia e esquecimento. Você aguentaria isso, irmão? Mas Deus é com ele. Isso que é importante, né? Deus é com você. Não importa que você sofra, né? Não importa a ingratidão, irmão Marcelo. Deus é com o irmão, viu? Deus é com o irmão. Tem certeza disso. Mesmo nas adversidades, olha, isso que é importante, né? O Senhor o abençoava. Isso está aqui na lição. Tá? Não fuja disso aqui não, para não dar problema, né? 2:3. A história de José é rica de ensinamentos práticos para a vida, isso que é importante, para a vida do discípulo de Cristo, principalmente o seu amor. São diversas as realidades do nosso viver. Eu até diria, cada um tem uma realidade, parece que cada um tem uma realidade, né? Uma realidade de sofrimento, uma realidade de coisas favoráveis, né? Cada um tem uma realidade, né? A sua realidade pode não ser a minha, tá? Mas você tem coisas desfavoráveis, tem coisas favoráveis na sua vida, né? A história de José não se resume à inveja, à escravidão e à calúnia. E também não se resume à predileção do seu pai por ele, né? Nós ficamos só na predileção de José, de Jacó por José, tá?
mas não fez só isso, né? Há também, olha aqui, isso que é importante, que os irmãos não falaram, a irmã Ceci falou mais ou menos isso aí, né? Há também a benignidade de Deus na vida de José, exaltação de Deus. Precisamos vivenciar essas realidades, viver essas realidades, né? Contamos com a benignidade de Deus nas nossas vidas, né? Com a exaltação que é dele, ele que exalta, né? Precisamos vivenciar essas realidades diante de qualquer sofrimento, de qualquer angústia, né? Nós contamos com a bondade, benignidade de Deus, exaltação, né? Você vivencia isso, irmão? É um convite da lição. Precisamos vivenciar essas realidades. 3. A fé e os propósitos de Deus. Fomos resgatados para pertencermos a Deus. 1 Coríntios 6:20. Estamos no mundo, porém não somos do mundo. Isso tem que ficar bem claro para o aluno, né? Fomos resgatados para pertencermos a Deus. Estamos no mundo, porém não somos do mundo. Devemos fazer tudo para a glória de Deus. Uma coisa bonita, né? A fé é indispensável no relacionamento com Deus, e não o positivismo, né? Nossa existência não se resume à vida debaixo do sol. Se a nossa esperança, o gato diz assim, se a nossa esperança resumisse a nossa esperança em Cristo, diz a Vulgata, resumisse só esta vida ou ficar circunscrita somente a essa vida, seremos os homens mais desgraçados do mundo, de acordo com a Vulgata, né? E a nossa versão também, nessa linha também, né? Se esperarmos por Cristo nessa vida, seremos os mais miseráveis dos homens. Ok? Amém. Dá para terminar, mas vamos só aqui na 3:1. José ouviu acerca de Abraão, ele nasceu e cresceu. Olha que coisa importante aqui para a família, né? Os irmãos não podem deixar de falar isso, apesar que está aqui no final, 3:1, tá? Ele nasceu e cresceu numa família que cria no Deus Criador de todas as coisas e Todo-Poderoso, né? A gente faz uma indagação, será que minha família está percebendo isso? Que eu creio num Deus Criador de todas as coisas, né? Os irmãos procuram mostrar isso para a família, né? Também para a família, né? Irmãos, para filhos, né? Mostrar que nós cremos num Deus Criador e o Todo-Poderoso. Assim, foi fácil, né? Ele usava a lente da fé para perceber as diversas realidades que vivenciava. Foi tentado, mas tinha uma raiz na família.